vamos começar? Vamos começar essa parada? Bom, agora a gente deu um nome pro programa, né? O nome desse programa é Oficina Mecânica que não dá dor de cabeça. Oficina Mecânica que não dá dor de cabeça. Olha isso. Oficina Mecânica que não dá dor de cabeça. E o tema da live de hoje é: estou na dúvida se eu devo começar contratando um mecânico, se eu devo começar contratando um ajudante, né? O objetivo desse programa é fazer o quê? Discutir as formas de fazer gestão, administrar, gerenciar ou tocar uma parada que se chama oficina mecânica. Só que a ideia é que esse trabalho ele seja o menos estressante possível. Então vamos entrar dentro do nosso tema. Sabe por quê? Porque assim, olha, a gente pode falar só de mecânico e de ajudante, depois a gente pode entrar nas outras operações que existem dentro da oficina mecânica também, mas o que eu não posso deixar de comentar... eu esqueci de me apresentar também. Às vezes as pessoas que vão começar a assistir isso no YouTube não sabem. Eu sou o Sérgio Santos, o fundador da SR Motors, que é uma oficina mecânica de 16 anos de fundação. Esse ano a gente vai completar o nosso 17º ano. Bom, agora vamos entrar dentro desse tema. E é o seguinte: devo contratar um mecânico ou devo contratar um ajudante? Olha só que louco. Por quê? Eu tenho certeza que a primeira coisa que passa na cabeça de muita gente quando vai fazer a contratação de um novo funcionário, seja ele um mecânico, seja ele um ajudante, seja ele qualquer outro tipo de funcionário, a primeira coisa que se passa pela cabeça, as duas primeiras coisas, né, se tratando de um ajudante, a pessoa fala: pô, mas um ajudante, ele não vai ter determinadas competências, determinadas habilidades, né? Só que ele custa mais barato, entre aspas, né? Já se eu for contratar um mecânico pronto, ele já custa mais caro, ele vem com alguns vícios, né? Com algumas, digamos assim, com algumas manias, e aí, né? Mas eu tenho certeza que não é só isso que se passa pela sua cabeça, né? Eu tenho certeza que o que se passa pela sua cabeça também é: pô, e se eu contratar um mecânico, será que eu vou ter dinheiro para pagar esse cara? Então, eu pretendo responder tudo isso no desenrolar da nossa conversa de hoje. Beleza? Eu vou primeiro entrar na contratação. Pô, peraí, Sérgio, então vamos fazer o seguinte. Então eu contratei um ajudante. Ok, você contratou um ajudante? Beleza. Você está disposto... né? Se você contratou um ajudante, você quer fazer um investimento menor no salário desse cara, né? Ou, né, você quer treinar esse cara, né? Mas aí vem a grande pergunta: pô, mas será que esse cara vai me ajudar? Né? Será que esse cara vai fazer todas as coisas que eu preciso? Até o final dessa live de hoje, você vai descobrir que tanto um mecânico quanto um ajudante, se a gente só for falar desses dois tipos de profissionais dentro de uma oficina mecânica, qualquer um desses dois, a gente vai precisar estar disposto a algumas coisas. Volto lá no ajudante. Por exemplo, eu contratei um ajudante, né? Geralmente ele não vem com todas as habilidades de desmontar e montar carro e etc e tal. E aí você, como contratante, você como a pessoa que contratou, você como o líder desse cara, você como o gestor desse cara, você como o dono da oficina, você como o patrão desse cara, vamos falar o português que a gente está acostumado a falar, você como o patrão desse cara, você vai ter uma grande responsabilidade. Qual que é a grande responsabilidade? Estar disposto a algumas coisas, como por exemplo, um ajudante. Você precisa estar disposto ao quê? A perceber e notar as habilidades e as competências, ou a falta de habilidades ou a falta de competências. Pessoal, quando vocês me vêm falando de competência, muita gente acha que, pô,
Incompetência, incompetência, incompetência. Cara, incompetência não é um nome ruim, não, tá? Aliás, esses dias eu tava fazendo uma analogia, né? E quando a gente entra dentro de uma empresa, que a gente vai sendo promovido, pelas competências que a gente vai adquirindo. Ou seja, a gente é promovido pela competência ou pela incompetência? Olha que louco, né? Quando você vai para um novo cargo, por exemplo, quando a pessoa sai de um chefe de um mecânico muito bom e ele passa a ser um chefe de oficina, esse chefe de oficina ele vem com algumas incompetências que o líder precisa treinar, mas não vou entrar muito tecnicamente nisso não. Vamos voltar a falar do ajudante. Então a gente tem que estar disposto a perceber algumas habilidades neste cara, né? Algumas competências nesse cara. Ai, Sérgio, como assim? Por exemplo, um ajudante, ele é capaz de tomar decisão? Um ajudante, ele é capaz de trabalhar em equipe? Um ajudante, ele é capaz de administrar conflitos? Sérgio, do que você está falando? Olha só, por exemplo, um ajudante, né, que ele recém-contratado. Sabe qual é a primeira pergunta que ele faz qual que é a primeira pergunta que ele faz quando você manda esse cara lavar uma peça? Qual que é a primeira pergunta? Responda mentalmente aí para você mesmo. Quando você manda um ajudante lavar uma peça, que ele volta, qual que é a primeira pergunta que ele te faz? Tá bom? Tá limpo? Tá bom assim? Tá limpo o suficiente? É assim que tem que ser? O que isso demonstra nesse cara? Isso demonstra que ele não tem a habilidade ou a capacidade de tomar decisão. Ele não consegue tomar aquela decisão. E aí cabe a você, como o líder desse cara, treinar a cabecinha dele. Olha, fulano, é o seguinte, cara. Você não precisa perguntar pra mim todas as vezes se a parada ficou boa, se a parada ficou limpa. Você precisa tomar a decisão se ela está limpa ou não. Os padrões de limpeza aqui da nossa empresa, eles são os padrões X, Y e o Z. Então você consegue perceber que um mecânico ou um ajudante, quando ele entra, que ele não tem essa habilidade, cabe ao líder, cabe ao chefe, cabe ao dono da oficina, cabe ao patrão, cabe à pessoa que vai tomar as decisões, que vai liderar esse mecânico, esse ajudante de mecânico, dar habilidade para esse cara tomar esse tipo de decisão. Faz sentido isso para você? Faz sentido? Porque às vezes a gente contrata, né? Eu já vou dar um spoiler do que vai acontecer um pouquinho mais para frente. Às vezes a gente contrata e quando acontecia muito isso quando eu era professor do Senai, né? Os caras vinham falar: ô professor, ô Sérgio, você não tem um aluno lá que seja bom e etc e tal? E aí a pergunta que eu fazia era: o que é ser bom? O que é um aluno ser bom para você? E aí o cara pegava e respondia: pô, o cara que já sabe fazer tudo. O cara que já sabe fazer tudo o quê? Sabe dirigir, sabe andar, sabe comer sem babar, sabe se alimentar, sabe a hora de ir no banheiro. O que é um cara que sabe fazer tudo? O que é um cara completo? Né? Às vezes a gente não tendo a clareza do que é aquilo que a gente quer, fica difícil pra gente treinar a habilidade no cara ou não. Começaram a sacar? Então, mesmo que a gente coloque um mecânico, um ajudante ou um cara pronto, a gente, como líder desse cara, a gente tem que ter a clareza daquilo que a gente quer. Sérgio, sai um pouco dessa parte mais técnica. Sérgio, sai um pouco dessa parte mais elaborada. Então tá bom, vamos dar mais um passo para trás. Vamos esquecer vamos esquecer de fazer o nosso papel. Porque assim, se a gente que está contratando, cara, é na boa, esse é o nosso papel, não é verdade? É a gente que tem que ter essa habilidade de saber criticar e de saber avaliar
a performance desse cara. Mas beleza, não tem problema, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou falar pra você, se por um acaso você estiver nessa dúvida, pega um papel e uma caneta, e o mais legal da gente estar falando com donos de oficinas, né, ou com mecânicos, ou com futuros donos de oficina, é que a gente consegue já dar mais o caminho bem mais mastigado para vocês, né? Então pega um papel e uma caneta e veja quais são as habilidades que você vai precisar desenvolver nesse cara. Ou tá bom, não, eu não quero treinar habilidade, Sérgio, eu não sou professor, eu não sou isso. Não precisa disso, tá? Porque a gente ensina sem ser professor. Eu tenho certeza que todo mundo aí já ensinou o filho ou a filha a ensinar o cadarço, a amarrar o cadarço do sapato. Tenho certeza que todo mundo já ensinou alguém a andar de bicicleta. Eu tenho certeza que todo mundo já ensinou alguém a escovar os dentes. Eu tenho certeza que todo mundo já ensinou alguém a alguma coisa. É tão inconsciente quando a gente faz essas paradas que às vezes a gente acha que precisa ser professor para ensinar, mas não é verdade. Não assumam isso como verdade. É óbvio que para treinar algumas habilidades e algumas capacidades mais elaboradas, aí você precisa de um pouco mais de técnicas. Mas voltando lá, então faça uma lista de quais são as habilidades ou de quais são as tarefas que esse cara vai fazer. Quais são as tarefas que esse cara vai fazer e quais são as tarefas que você quer que ele faça sem ter que te pedir autonomia, sem ter que te pedir bênção, sem ter que te pedir nada, né? Porque é muito comum, né, a gente chegar numa empresa e falar assim, nossa, eu queria contratar essa pessoa porque essa pessoa é mais completa, mas é porque o líder já fez o papel dele, né? O líder já falou assim, pô, esse cara vai fazer isso aqui ele vai tomar a decisão sozinho, isso aqui ele vai ter que pedir pra mim, isso não, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Então, comecem a olhar os funcionários de vocês hoje e percebam se eles têm a autonomia que vocês queriam que ele tenha. E caso ele não tenha essa autonomia, perceba se ele não tem essa autonomia porque ele não é capaz de tomar decisões ou se é você que está limitando ele. Essa semana eu conversei com uma dona de oficina, com uma gestora de oficina, inclusive ela tem até uma pouca idade para estar à frente de uma oficina mecânica. E a gente bateu um papinho de 5 minutos. Aliás, para as pessoas que eu ainda não liguei para consultoria online, eu vou ligar, meu. Vocês não acreditam o tanto de gente que se inscreveu para fazer essa parada. Eu arrumei um problemão bom, mas eu arrumei bastante trabalho para mim. Voltando a falar dessa parada. Então, aí eu tava conversando com ela e ela falou, Sérgio, porque a gente tem um funcionário aqui, ele já está há X anos trabalhando com a gente, e a gente imagina que esse cara já devia estar muito mais evoluído, muito mais, fazendo as coisas mais sozinho, né? E aí entra o meu trabalho de começar a fazer algumas perguntas, né? Algumas perguntas técnicas para ela, e aí eu falava, mas por que ele não faz isso? Você já deu autonomia para ele fazer isso? Você já deu autonomia para ele fazer aquilo? Você já deu autonomia para isso? E a pessoa sempre ia dizendo que não. Aí eu peguei e falei assim, olha só, eu não sei como que é aí na sua casa, né? Mas na minha casa acontecia muito disso. Tenta resgatar uma memória aí, se na sua casa não acontecia isso. Quantas vezes a sua mãe falava, não deixa a meia jogada no corredor, não deixa o sapato jogado no corredor, não deixa a toalha molhada em cima da cama, põe a roupa suja no cesto. Já aconteceu isso com você? Porque assim, eu imagino que já tenha acontecido isso com você. E aí você sabe por que isso acontece? A culpa não era nossa, a culpa era da nossa mãe. Por que a culpa era da nossa mãe? Porque se a gente deixava a parada lá no corredor, o que ela ia fazer? O que ela fazia? Ela ia lá e pegava. Se a gente deixava a toalha molhada em cima da cama, o que ela fazia? Ela ia lá e pegava. Então ela
que estava mal educando a gente. Pô, não faz isso. Mas tipo, se eu não faço, ela vai lá e faz. Será que isso não acontece com você dentro da sua oficina? Se liga nessa parada. Será que isso tá acontecendo dentro da sua oficina? Será que você tá pagando de pai ou pagando de mãe dos teus colaboradores? Então fica essa reflexão para você. Fica essa reflexão para você entender se você está sendo pai e mãe. Pai é um pouco mais brabão, né? Pai já não entra muito nessa parada. O pai já vai lá e já dá logo uma chinelada. E aí se você não fizer, você tá enrolado. Mas eu preciso confessar uma coisa para vocês também. Quando você pega um cara menos completo, menos maduro, vamos chamar de maturidade profissional isso daí, tá? Você tem que trabalhar uma parada em você que chama-se paciência, né? Porque às vezes a pessoa, ela não tem a habilidade intelectual e motora tão aperfeiçoada assim, que você contratando um ajudante, você vai ter que falar mais, possivelmente, né? Você vai ter que falar mais vezes para que ele faça determinada tarefa ou determinada atividade. Você vai ter que mostrar mais vezes para ele aquela parada. Então, perceba que eu estou trazendo a responsabilidade sempre para você, que vai ser o chefe, que vai ser o líder, que vai ser o patrão, que vai ser o gerente, que vai ser o gestor. Perceba que eu estou trazendo a responsabilidade sempre para você. Por quê? Porque é a sua função desenvolver o outro. Tá? Isso para um ajudante, né? Ah, Sérgio, então peraí. Então, tô meio sem paciência para isso. Para mim não vai dar não. Contratar um ajudante, eu tenho que ter paciência com ele para algumas paradas. Tem que ter paciência com ele para ficar explicando sempre a mesma coisa. Tem que ter paciência com ele. Ah, acho que isso daí não é pra mim não. Então tá, contrata um mecânico. Aí você contrata um mecânico, sabe o que vai acontecer? Quando você contrata um mecânico pronto, o que acontece? Ele sabe arrumar carro, né? Ele não sabe arrumar carro? Aí eu peguei e falei pra vocês que quando vocês contratam um ajudante, você vai ter que entender algumas coisas. Eu vou elencar a parada aqui, ó. Contratei um ajudante. E agora? Então agora é você planejar para desenvolver esse cara. Perceba, pega papel e caneta e anota essa parada aí. Você vai ter que entender as dificuldades que ele tem. Capacidade de solucionar problemas. Ajudante. Quais problemas? O parafuso não pega rosca. Já aconteceu isso com você? O ajudante lá, pô, Sérgio, esse parafuso aqui não pega rosca. Pô, Sérgio, sabe o que é? Ó, já tava assim, tá tudo espanado o parafuso. Você vê que o cara deu até martelada no parafuso, já tava espanado. O que significa? Ele não tem a capacidade de solucionar problemas. Porque assim, se é um parafuso que não pega rosca, cara, por qual motivo esse parafuso não está pegando a rosca? Faça para você mesmo esta pergunta. Isso é uma capacidade que o cara não tem de solucionar problemas. Outro exemplo, capacidade de tomar decisões. Dei o exemplo, né? Sérgio, essa peça já está boa. Sérgio, precisa lavar melhor essa peça. Sérgio, precisa isso, né? Ou capacidade de comunicação, né? Qual que é a maior capacidade de comunicação, de deficiência de comunicação que você pode identificar numa pessoa? Por exemplo, um ajudante. O cara não é um cara proativo, né? Ele fica esperando você falar tudo. Pô, cara, tira esse papel do chão. Pô, cara, varre essa bancada. Pô, cara, faz a etiqueta de óleo daquele carro. Pô, cara, faz isso. Por quê? Ele ainda não desenvolveu a habilidade de, pô, Sérgio, precisa fazer mais isso, precisa fazer mais aquilo. Então perceba que está sempre em você a parada de fazer esse cara fazer. Você vai ter que desenvolver a sua habilidade em fazer o cara
fazer. Olha que parada louca. Sacou? Tomara que isso tenha dado uma martelada na cabeça de vocês aí, tá? Sérgio, para. Então deixa quieto isso aí. Eu vou contratar um mecânico pronto. Eu vou contratar um mecânico pronto. Tá bom. Contrata um mecânico pronto. Agora é hora de você lapidar esse cara. Do seu jeito. Né? Você vai precisar saber em quais situações ou em quais partes ele não se enquadra dentro da sua oficina. Olha que parada interessante. Vocês lembram das capacidades que eu falei do ajudante? Vou falar de capacidades de mecânico agora, tá? Capacidade de tomada de decisão. Peraí, Sérgio, mas um mecânico pronto, ele já vem pronto. Tá bom. Então vamos pegar a capacidade desse cara de tomar decisão. É ele mesmo que vai montar o orçamento? O cara é foda. O cara é aquele mecânico foda. É aquele mecânico que desmonta, monta, faz até chover. Faz até chover. Mas aí eu preciso ver se ele tem a capacidade de tomar decisão. É ele mesmo que vai montar o orçamento? Caso seja ele que vai montar o orçamento, ele tem a habilidade de montar o orçamento da forma com que você gostaria que montasse? E você pegou o mecânico pronto, cara. Você pegou um mecânico que custa mais caro o investimento na hora trabalhada desse cara. Quer outra? Pega essa, vou jogar no seu colo. Capacidade de solucionar problemas. Você pegou um mecânico pronto. Quer um exemplo de capacidade de solucionar problemas? É ele mesmo que vai fazer o diagnóstico na sua oficina? É ele mesmo que... ou é só ele que vai consertar, né? Eu conheço um mecânico, ele deve ter uns 12 mecânicos. E ele pediu uma consultoria pra gente. E eu falei pra ele, qual que é o seu maior problema? Ele falou assim, o meu maior problema é que os meus mecânicos não fazem o diagnóstico. Eu olhei pra ele e eu falei assim, você sabe qual que é o seu maior problema? É que você não deixa eles fazerem os diagnósticos. Daí eu peguei e falei assim, mas os caras são bons? Ele falou, os caras são bons. Os caras desmontam e montam, que é uma beleza. Eu falei, tá, e por que você não deixa eles fazerem os diagnósticos? Daí ele falou assim, porque eu acho que não vai ficar bem feito igual se fosse eu que fizesse. E eu falei assim, então o problema não tá nos caras, tá em você. Fica com essa. Agora eu vou dar outro exemplo. Eu dei exemplo de capacidade de comunicação do ajudante, né? Agora eu vou dar exemplo de capacidade de comunicação de mecânico. Posso dar um exemplo de capacidade de comunicação de mecânico? Pronto, aquele mecânico pronto que já vem top. É ele que vai conversar com o seu cliente, é ele que vai passar o orçamento, né? Porque assim, se ele é aquele mecânico que desmonta e monta o carro, que é uma beleza. Se ele é aquele mecânico que faz o diagnóstico, presta atenção. Se ele é aquele mecânico que faz o diagnóstico, é ele que vai passar o orçamento para o cliente. Ele sabe se comunicar com esse cliente. Ele tem habilidades comerciais para se comunicar com o cliente. E eu falei que você estava na dúvida de contratar um ajudante e contratar um mecânico. Perceberam que eu trouxe tudo para o mesmo lugar? Eu vou dar um outro exemplo. Capacidade de organização. Ele é o cara que deixa tudo limpo e organizado, ou é aquele mecânico bom, mas ele sai deixando a oficina toda arrumada, toda desbagunçada, toda... E aí, você pagando de pai ou pagando de mãe, o que você faz? Você vem atrás arrumando tudo. Porque sabe o que acontece? Você acha muito mais fácil você sair limpando a bagunça que um mecânico pronto fez, porque ele já tem outras habilidades e outras capacidades que você ainda não tinha parado para olhar desse jeito, né? Ele tem as habilidades, né, de fazer o diagnóstico, de testar o carro, de desmontar e montar, e etc e tal. Mas ele não tem a capacidade de organização. Trabalha em equipe, será que esse cara sabe trabalhar em equipe?
Ele vai precisar varrer uma oficina, ele vai precisar lavar um banheiro, ele vai precisar fazer um cafezinho, ele vai precisar, sei lá o que. Precisar tirar o lixo pra fora, porque eu não sei você. É você que tira o lixo pra fora da sua oficina todos os dias? É você que abre e que fecha a sua oficina todos os dias? Sacou? Sacou da parada? Não é? Agora é hora de eu falar com vocês, tá? Porque agora a gente adaptou um pouquinho o formato, porque agora nós estamos num programa, né? E o nome desse programa é Oficina que não dá dor de cabeça. Então eu não posso ficar interagindo muito com vocês, porque depois quem for assistir em outros momentos não vai entender nada. E aí, ó, eu vi que a RM Auto Center mandou uma cabeça com uma martelada lá. Eu acho que deve ter feito sentido pra vocês alguma coisa que eu falei aí. Né? Mecânicos que não dão diagnóstico. Olha o Zeno Automotivo falando, os mecânicos não dão diagnóstico, mas o mecânico não dá, ou é a gente que não está confiando nos diagnósticos desses mecânicos? Boa noite, Fábio Simões, um grande abraço para você que chegou aí junto com a gente. Garagem do Zutim. Olha lá, nessa caneca deve ter o líquido da sabedoria. Só pode, o patrão agradece você, mestre, por mais um conteúdo riquíssimo. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês. Vocês não fazem ideia da alegria que eu vejo. E, pô, cara, isso aqui tá mó legal, né? A gente, pô, as mesmas pessoas sempre. Tem sempre aumentado mais pessoas. Porque agora nós somos os amigos e as amigas da oficina, né? Gente, vocês não acreditam o tanto de surpresa que vai ter daqui pra frente. Quer que eu conto uma? Amanhã vai ter live de novo. Amanhã vai ter live de novo. Pega essa. Só que eu vou contar uma notícia ruim. A live de hoje também não vai ficar gravada. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. E amanhã vai ter live de novo. Então, beleza. Bom, agora... olha lá. Olha o que a Zeno Automotivo tá falando. Não estamos confiando. Existem processos, existe método para fazer isso daí funcionar, brother. Ô Thiagão, você tá de boa, porque você tá dentro do método já, né? Você vai ganhar tudo isso aí, ó, de mão beijada, passo a passo pra você. O Thiago tá perguntando que horas? Às 19 horas. A live de amanhã é às 19 horas. Tecnodiesel tá falando, líder forma líder. Olha que parada interessante. O Tecnodiesel pegou pesadão agora, hein, meu? Passa a agenda pra gente se programar e não perder nada. Faz o seguinte... A agenda é o seguinte, essa semana aqui vai ter live todos os dias. Eu não sei se eu podia ter falado isso, que eu tinha que ir avisando. Eu tinha que avisar hoje que amanhã vai ter live, eu tinha que avisar amanhã que depois da manhã vai ter live, mas eu antecipei uma parada aqui. Tá? Deixa eu ver, acho que mandaram uma pergunta aqui. Agora mesmo. Oh, que legal. Galera, toda vez que eu falar uma parada aqui, pum, bater na cabeça de vocês, fala que deu uma martelada. Então, voltando aqui para o nosso programa, Oficina Mecânica que não dá dor de cabeça, e eu contratei mecânicos e eles vieram, e ele veio com vícios. Oh, que legal, ele veio com vícios. Beleza, agora é só mudar o hábito desse cara, né? Vou falar uma parada pra vocês. A gente precisa entender que capacidade, tá? A gente precisa entender que capacidade e habilidade são, eu posso chamar de adjetivos, são adjetivos completamente diferentes, né? Quando eu contrato um mecânico, que ele já vem pronto, entre aspas, porque eu acho que agora eu mostrei uma forma, um ponto de vista talvez diferente do que muita gente tenha, já tenha se acostumado a olhar. Que mesmo que ele tenha algumas habilidades, né? Ele tem habilidade, desmonta, monta, faz diagnóstico, etc e tal. E agora, e as capacidades, né? Então você, líder, você, dono de oficina, você, gestor, o primeiro funcionário que você contratar na sua oficina, na sua empresa, você vai ter que sair da condição de a pessoa que só faz, e você vai ter que entrar na condição da pessoa que tem que saber fazer a outra pessoa fazer. Olha que parada interessante, saber fazer.
Que louco isso. E pra gente aprender a fazer a pessoa, pra gente pegar essa habilidade de saber fazer, a gente tem que começar a olhar para o outro desta forma. A gente tem que começar a olhar para o funcionário, olhar para o liderado desta forma, né? Quais são as suas capacidades e quais são as suas habilidades. Eu vou ter que começar a treinar isso na pessoa. É difícil? Não, não é difícil. Não é difícil. Só que aí entra uma parada que eu tenho que falar pra você que às vezes incomoda um pouco quando a gente tá fazendo mentoria, quando a gente tá fazendo consultoria. A gente tem que começar a olhar para dentro da gente mesmo. Olha que parada interessante. Para eu desenvolver o outro, eu tenho que olhar para mim mesmo. Ai, Sérgio, que papo é esse? Gente, essa martelada que vocês disseram aí, que eu acabei de dar na cabeça de vocês, vocês perceberam que eu peguei um ajudante, vocês perceberam que eu peguei um ajudante, e eu peguei um mecânico, e eu trouxe habilidades e capacidades, as mesmas habilidades e as mesmas capacidades, né? As habilidades, é obviamente que o mecânico ele tem maiores habilidades, maiores não, mais habilidades. Mas e as capacidades? Vocês perceberam que eu peguei a habilidade? Eu só peguei a habilidade e capacidade, eu não peguei outros adjetivos, sacou? Então, para isso funcionar, você tem que olhar para você. Mas puta merda, Sérgio, por que eu tenho que olhar para mim? Porque você tem que ser a pessoa que vai saber identificar essas paradas na outra pessoa. E quando você consegue identificar essas paradas na outra pessoa, você consegue desenvolver ela. E aí fica tudo muito mais fácil. Faz sentido isso pra você? Tomara que isso faça sentido pra você, porque daí fica muito mais fácil você tomar a decisão se você contrata um mecânico ou se você contrata um ajudante. Se você contrata uma mocinha do escritório, que não tem maiores habilidades, ou se você contrata uma mocinha do escritório que tem maiores habilidades. Só treine as capacidades, só entenda quais são as capacidades, e aí fica tudo muito mais fácil. Faz sentido isso para vocês? Comenta aí, por favor, se faz sentido isso para vocês. Preciso saber se isso faz sentido para vocês. É, galera da gestão, né? A galera da oficina. Bom dia, galera da oficina. Eu não aprendi a falar o nome ainda. Eu preciso aprender qual que vai ser o nome. Tá decidido lá já, mas a cabeça aqui tá funcionando. Muita coisa dentro da cachola. Então, ó, que bom que isso faz sentido pra vocês. É exatamente isso mesmo, galera. Sem mais e nem menos. No meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista. Não tô aqui para dizer o que tá certo e o que tá errado. Eu tô aqui para dizer o que funciona pra gente lá, né? Tô aqui para dizer o que funciona pra gente lá. E isso tem funcionado por alguns anos aí. E que ótimo que isso tem funcionado, que isso tem dado, nossa, um alívio tão grande. Aí deixa de ser estressante, aí deixa de ser desgastante, sabe? Aí deixa de ser aquela parada que você fala, meu Deus do céu, esse cara é ruim, meu Deus do céu, aquele mecânico é ruim, meu Deus do céu. Essa parada é assim, aquela parada é assada. Beleza, galera? Beleza, galera? Então, ó, como a gente vai fazer live todos os dias essa semana, eu preciso preservar aqui a minha garganta. Olha lá, o RM do Center tá dizendo, lá vem mais caneca, lá vem mais caneca. Segura, segura. Ai, vocês são foda, meu. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Olha só, galera. Então é isso. Isso é o que faltava para você decidir se você contrata um mecânico ou se você contrata um ajudante. Mas eu quero deixar uma parada bem clara para vocês. Eu espero que isso tenha feito sentido, que vocês tenham começado a olhar para essa parada de contratar, né, de tomar a decisão, ou de olhar para o serviço da pessoa com que vocês contrataram desta forma. Olhe dessa forma, olhe de maneira estratégica.
Olhe quais são as capacidades e olhe quais são as habilidades. Faça um resumo de todas as funções que essa pessoa vai desenvolver dentro da sua oficina. Pega um papel e uma caneta lá. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai abrir a oficina, ela vai ligar a máquina de café, ela vai acender a luz, ela vai pegar a caixa de ferramenta dela, ela vai botar a capa de banco, ela vai... pega o passo a passo. Pega tudo que essa pessoa vai fazer, bota tudo isso num papel. E aí sabe o que você faz? E olha quais são as habilidades e as capacidades que essa pessoa tem que ter. A partir daí você já consegue ter uma clareza maior. Pô, um ajudante dá pra fazer isso. Não, um ajudante não vai conseguir fazer isso. Sabe por quê? Porque aqui tá dizendo aqui, ó, que o cara precisa saber fazer o diagnóstico e precisa desmontar e montar. E eu não posso estar em cima dele o tempo todo quando ele estiver fazendo isso. Então eu preciso dessas habilidades e eu preciso dessas capacidades. Ah, mas esse cara vai custar mais caro. Então você pega e vai naquela live da Oficina 630 que a gente já fez lá, não lembro quando que foi, que a gente ensinou a fazer o cálculo de botar o funcionário no custo da operação. Você vê quanto que o cara quer ganhar, coloca o custo desse cara dentro do seu custo fixo, faz aquela continha básica que a gente já ensinou e pronto. A partir daí você vai ter dinheiro para pagar o cara. É só você consertar os casos e você botar carro lá para ele consertar. Tá? Então pega e faz isso que eu tenho certeza que vai dar super certo na oficina de vocês. É isso que o método ensina. É exatamente isso que o método ensina. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso programa de hoje da Oficina Mecânica, que não dá dor de cabeça com esse super tema, né? E o super tema qual foi? Estou na dúvida se eu contrato um mecânico ou se eu contrato um ajudante. Eu espero que o que a gente tenha falado hoje tenha esclarecido muito mais na cabeça de vocês. Eu vi que algumas pessoas deram aquela martelada na cabeça. Eu fico extremamente feliz e satisfeito quando isso acontece. E eu quero me despedir. Eu sou o Sérgio Santos, o fundador da SR Motors, uma oficina de 16 anos aqui na cidade de Jundiaí. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Valeu!